Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês uma videoaula sobre como trabalhar com o controle repeater, ok? Bom, esse controle ele é muito bacana, muito fácil de ser alterado. Ele não é igual o grid view, por exemplo, que tem já uma aparência determinada. O repeater, você pode trabalhar com table dentro dele, você pode trabalhar com div, você pode trabalhar com qualquer controle HTML e pode personalizá-lo. Então você pode colocar o repeater com a aparência que você quiser. Para exibir fotos, vídeos, né, thumbnails, imagens, notícias. Vocês podem estar colocando várias coisas dentro do repeater que ele vai exibir isso de acordo com o designer que você colocar. Eu vou criar aqui uma aplicação ASP.NET para que a gente possa exemplificar isso. File, New, Website. Modificar, Web, Repeater. ASP.NET Website, .NET Framework 3.5, Visual C#. Vamos clicar em OK e vamos aguardar aí a criação da aplicação. Criada aí, vamos para o design. Para o design só para a gente poder mostrar, mas nós vamos trabalhar mais o HTML, tá? O repeater ele nos exige isso, que a gente trabalhe no HTML e não no design efetivamente, tá? Então, só para poder mostrar para vocês, vou aqui na aba Standard, na verdade na aba Data. Repeater. Vou arrastar um repeater aqui para dentro do nosso design. Bom, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso trabalhar no repeater, mas nós, igual eu falei, nós vamos trabalhar no HTML. Vou aqui nas propriedades, F4, aí eu tenho algumas propriedades, properties, vou modificar aqui, rpt, meus dados. Bom, agora nós vamos lá para HTML, como eu falei, para o source, vou até fechar aqui. Nós vamos trabalhar aqui no HTML, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou colocar é o header, tá? Abro aqui, header template, fecho e adiciono um template para o nosso cabeçalho. Então, vou colocar aqui uma table, tá? Table, vou colocar uma tr e vou colocar um td, que é a coluna, né? Vocês viram que eu indentei tudo? Seguro o Ctrl, aperto K e a letra D. Aí ele indenta tudo sozinho, tá? É muito bacana isso. Se caso seu código estiver torto, tá? Eu só não vou fechar o table aqui, eu vou fechar o table em outro lugar, tá? E aqui nós vamos trabalhar com os dados. Nessa coluna vai ser código. Vamos colocar aqui código. E uma outra coluna que nós vamos colocar nome, ok? Como eu falei, eu não vou fechar o table aqui, vou arrancar aqui o fechamento do table e vou criar um outro item, que vai se chamar item template. E aqui dentro do item template eu vou trabalhar um outro que vai ser a mesma coisa. tr, né? Mais uma linha e vamos criar dois td. Segura o Ctrl, aperta K e letra D, ele indenta, tá? Vou colocar o fechamento da table aqui. Mas ele, na verdade, vai ficar dentro de um footer, tá? Footer template. E eu coloco aqui o fechamento da table, tá? Bom, voltando aqui, nós precisamos exibir os dados, né? Seria código e nome. Para que eu acesse os dados que vão ser populados no repeater, eu preciso usar um comando, que é o databinder eval. Databinder.eval. Muito legal, né? Tem IntelliSense aqui no HTML. Eu vou colocar aqui dentro container.dataitem. O dataitem nada mais é que o item que está sendo populado naquele momento, tá? Na hora que eu colocar o bind, na hora que eu der o bind dos dados no repeater, para cada linha, né, para cada registro
que for populado aí, ele vai passar nessa linha, tá? Vírgula, e o campo que eu quero, o campo da tabela, né, que vai popular essa coluna. Então, fecho ali e fecho o TD. Então, a mesma coisa eu vou fazer, só que agora eu vou fazer para nome. Tá? Então, entendam que o databinder.evol, ele está pegando que o databind, né, na hora que eu der o databind do repeat, né, do repeater, ele vai passar para cada linha do registro, né, da tabela que eu estiver dando o bind aqui, ele vai passar para cada registro, ele vai pegar a linha, né, que tiver naquele momento, o container é ele próprio, né, o próprio registro, o próprio objeto que está sendo passado aqui, e eu vou pegar a coluna dele, no caso a coluna da tabela. E eu vou colocar nome aqui. Tá? Eu vou copiar essa linha aqui, ó, e vou mostrar para vocês que depois do item template, eu tenho o alternate, eu tenho aqui o alternate item template. O que é o alternate item template? O repeater, não só o repeater, como o grid view também tem isso, o datalist também, o item é o primeiro, tá? É o primeiro item que passa. Dali por diante, ele vai alternando entre esse e esse. Então, se forem 3 registros, ele vai passar primeiro aqui, né? Primeiro aqui no item, depois ele vai no alternate, depois ele volta no item. Tá? Cada item ele vai mudando, primeiro no item, depois no alternate, primeiro no item e depois no alternate. Como o próprio nome diz, né? Alternado. Então, ele vai fazer isso alternadamente. Tanto que, se eu vier aqui e colocar um style diferente, tá? um CSS diferente, por exemplo, background, deixa eu colocar aqui um background, background color, por exemplo. Aí eu vou colocar um background color gray, tá? Cinza. Bom, aí vocês vão ver que nessa linha aqui do alternate item, ele vai colocar cinza, né? Deixa eu ver aqui se ele está errado. Tá certinho. Bom, vocês vão ver que no alternate item eles vão colocar cinza. O repeater vai colocar cinza. No item template ele vai deixar o padrão, o branco, tá? Então, eu tenho o item template e o alternate item. O footer, né, como o próprio nome diz, ele é o rodapé, né, do repeater. Não só fechamento de table, mas também vocês podem colocar alguma informação aqui. Você pode estar colocando total, qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos agora para a parte de código. O nosso repeater está definido, está muito bem definido. Então, nós vamos aqui para a parte de código. Vou apertar F7 ou o botão direito View Code. Tá? Ele vai para o código. Vou criar aqui um método agora, public void carregar meus dados. Eu não vou conectar a banco de dados não, tá? Eu vou criar minha própria tabela. Bom, que vocês aprendem a criar uma tabela na mão aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, using system.data.sql client. E vamos colocar o system.data. Bom, aí eu tenho aqui data table, né? Vamos colocar aqui data table pequeno, new data table, ok? Então, eu criei uma tabela aqui na mão. Agora, eu vou criar colunas para essa data table, tá? datatable.columns.add new data column, abre parênteses, vou colocar o nome da coluna, que nesse caso vai ser código, vírgula, o valor da coluna, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, desculpa, só o nome, tá? O valor é depois. Só o nome da coluna. Tem outras propriedades que vocês podem estar colocando, vou criar aqui a coluna nome, mas vocês, de acordo com a necessidade, pode colocar vírgula tipo, por exemplo, tá? Aí você pode colocar o data type aí, que o tipo é string ou inteiro, mas isso, nesse caso, para nós não importa. Mas, para que não fique uma aula tão vaga, vírgula, eu vou ensinar para vocês, type.getType, abre parêntese e coloca aqui system.int32, tá? Então, eu coloco aí o tipo. A mesma coisa eu vou fazer para o nome, só que nome é string.
vírgula, system.string. Opa, aqui. E aqui eu fecho o parêntese aqui. Isso. Bom, agora eu vou criar as linhas, tá? Então, vamos colocar lá, data row, dr. Aí eu coloco a minha tabela, tá? New, data table. Olha lá, minha tabela. Só não tem o new. Data table. Ponto, new how, né? Aí vai criar uma nova linha. Aí eu vou colocar dr, abre colchete, coloco o nome da coluna, código. E coloco o valor. No meu caso, vamos colocar 1. E vamos fazer a mesma coisa para nome, onde eu vou colocar um nome aqui. Carlos. Opa. Carlos Júnior. Então, estou criando aqui, ó, novas linhas para a tabela. E é claro que eu tenho que adicionar na data table. Data table.add, .house, .add. E eu coloco o quê? A minha linha aqui, ó, dr, tá vendo? E eu vou fazer isso aqui para mais alguns registros. Copiei, colei, colei. Vamos colocar aqui, ó. Roberto Carlos. Vamos colocar aqui. Leôncio da Silva. Tá vendo? Estou criando aqui novos registros. Então, só que aqui o código muda, né? Nesse caso vai ser o 3. O código aqui vai ser o 2. E eu vou criar aqui só mais um. Aline Silva. E eu coloco aqui, ó, código 4. Feito isso, o que eu vou falar com o meu repeater? rpt meus dados.datasource. Qual que é a fonte de dados do meu repeater? A fonte de dados do meu repeater é o datatable que eu acabei de popular. E o que eu tenho que falar com ele, com o repeater? Databind, para que ele possa popular o repeater, né, com as fontes do datatable. Eu dou um data source para falar onde que ele vai buscar os dados. E eu dou um databind falando, busque os dados do seu data source e popula. Então, ele executa um método interno chamado databind, né? O próprio databind, que executa essas linhas aqui do repeater e vai populando uma por uma, alternadamente. Eu só tenho que... eu vou criar aqui, ó, a dr, né? Ponto e vírgula, e vou tirar aqui, porque eu declarei uma nova linha para cada linha aqui. Está errado, eu tenho que... Não posso criar esse monte de variável, né? As variáveis são únicas, mas eu defino uma nova, tá vendo? Eu sempre faço new how. Ok? Então, adicionei aí os registros, né? E vou chamar o método aqui no pageLoad da página, para ver como que vai ocorrer, tá? Vamos executar a aplicação. Vamos ver se está tudo certo. Olha lá que bacana, tá vendo? Foi o que eu falei para vocês. Coluna, né? O header, né? Depois ele vem a primeira linha, que é padrão branca. Depois vem a cinza, depois vem a branca, e depois vem a cinza e assim por diante. Então, se eu alterar lá também, vamos alterar aqui, ó. Posso colocar aqui, deixa eu ver aqui, um fúcsia. E vamos colocar lá pro... Veja que eu coloco na linha, tá? TR. Vamos colocar aqui um outro... Vamos colocar aqui um lime, tá? Vamos lá, vamos atualizar. Olha lá que bacana, tá vendo? Então, ele atualiza. Viu que bacana? Então, vocês podem estar colocando a cor que vocês quiserem. Bom, uma outra dica, tá? É alterar aqui no header, preste bem atenção, no header... A gente, em vez de utilizar TR e TD, vamos utilizar TR e TH, tá? Muita gente não conhece isso, TH, que vem de header. Aí ele identifica que essa coluna, na verdade, ela é um header de uma tabela, então ele vai colocar um estilo diferente. Vamos lá? Reparem aqui no cabeçalho, olha lá, ó. Vou atualizar. Viu? Ele já coloca em negrito e espaçado, que é uma coluna. Viu? Bom, pessoal... É uma videoaula muito bacana, o repeater é muito bem utilizado para quando a gente trabalha com tables, né? Que a gente não pode trabalhar com data list ou grid view, que ele estoura
nosso tableless, né? Quando a gente trabalha com muita div, então a gente pode trabalhar com repeater aí e colocar divs aqui dentro em vez de tabelas, por exemplo, tá? Bom, espero que todos tenham gostado aí da videoaula, uma videoaula bem bacana, bem interessante. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mandem por e-mail aí. Por favor, comentem as aulas. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!